o mês de junho começou e as festas juninas também começou. E hoje, nesse arraiá, é dia de bolo de milho, é dia de paçoca e pé de moleque. Você não sai daí, você fica aí, que você vai ter as 3 receitas hoje num vídeo só. Olá, todos seguichique aqui do Arraiá. Vocês sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. O Tardo Anderson foi embora, falou que era para eu apresentar de novo. É a segunda vez que eu tô aqui nesse canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer para moda mês de junho. Para moda mês de junho, nós vamos fazer bolo de milho, nós vai fazer paçoca e pé de moleque. Então é muita coisa nesse vídeo, bora começar. Primeira coisa, nós vai precisar para fazer o bolo de milho, 300 gramas, falaram para eu dizer assim, 300 gramas de milho fresco. Você pode usar um pacote de milho congelado de 300 gramas. Mas se você não tiver o milho congelado, você pode fazer com esse milho bonito, que é milho verde. E nós vamos então ensinar você agora como é que você faz aqui, porque nós vai usar a paia do milho para fazer o forno da forma, onde vai assar o bolo. Então, nós vai fazer o seguinte, primeiro, vamos ligar o forno, porque diz que o forno tem que estar pré-aquecido. Então, primeira coisa, vai fazer bolo, liga o forno, porque ele tem que estar pré-aquecido. Meus dentes me atrapalham muito. Bom, os milho, nós vamos ter que ter 300 gramas. Primeira coisa, nós vai tirar a paia do milho. Aqui você começa tirando a paia do milho, aqui, e guarda a paia, porque nós vai usar a paia para forrar a forma do milho, a forma do bolo. Aí nós tira os cabelinhos do milho, vamos tirando todos os cabelinhos, limpa esse milho bem bonito. Eu acho que eu não falei meu nome, né, no começo do vídeo, eu sou Inho, mas vocês já me conhecem do outro vídeo que eu deixei aqui, que eu fiz vinho quente e quentão. Se você não viu esse vídeo, você, quando acabar esse daqui, você vai lá, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo aqui o link pro vídeo do vinho quente e do quentão. E aí você vai lá e assiste, que aí você já fica me conhecendo. Eu sou o dono desse arraiá e hoje nós estamos fazendo esse bolo de milho, que é um bolo pamonha de milho. Então, olha, você tira todos os cabelinhos e aí o que nós vai fazer é guardar a paia do milho. Você guarda a paia, que a paia nós vai usar lá na forma, tá bom? Eu já vou te dizer o que nós vai fazer com essa paia. O milho, eu peguei esses aqui só para demonstrar para você, porque eu já tenho pronto, que eu sou esperto. Nós vai fazer o seguinte, você pega uma faca afiada e você vai debulhando milho assim, ó. Olha, vai espalhando milho para tudo quanto é lado. Olha que beleza, vai caindo todos os milho para tudo quanto é lado.
Olha lá, você tira. Você vai precisar, para 300 gramas, que é o que a gente vai usar, você vai precisar, por volta, de umas 4, 5 espigas de milho, dependendo do tamanho das espigas. Bom, você vai fazer isso com todas as espigas. Ó, vai tirando tudo o milho da espiga. Aí você pesa bonitinho, deixa o sabugo bem limpinho. O sabugo vai pro lixo e os milho você pesa. Tira todos os cabelinhos que ficaram e você vai precisar de 300 gramas de milho feito dessa forma, tá bom? Depois que você terminar de debulhar os milho que você pesou e você tiver 300 gramas de milho, você vai pegar as paias de milho e você vai botar numa panela de água fervendo, que é para mode essas paias ficar molinha para a gente forrar a forma. Se você estiver trabalhando com milho congelado, não tem problema, você não vai ter a paia, você unte a forma com manteiga e fubá. Aqui, como eu estou fazendo com milho fresquinho, eu vou deixar essas paias 3 minutinhos aqui e a gente já volta. Depois que as paias ferver 3 minutos na água, você escorre a água, que é o que eu já fiz aqui. Você passe uma água fria para você poder pegar as paias, elas vão estar mais molinhas. Você pega uma forma de aner e você unte com manteiga. E aí você vai distribuindo as paias de milho aqui na forma, de modo a ficar bem bonito. Tem que ficar bem lindo isso daqui, olha. Você vai acomodando assim, ó. E vai deixando essa forma bem bonita. Vai tirando os cabelinhos de milho que ficaram. E vai fazendo uma coisa bem bonita. Porque esse vai ser o forro do seu bolo. Se você for trabalhar com milho congelado, você não vai ter as paias do milho, então você unte a forma com manteiga e fubá, que vai dar no mesmo. Você só não vai ter o enfeite da paia do milho. Olha aqui que belezura que vai ficando isso aqui. Pegue as paias mais bonitas. Você escolhe as paias que estão mais bonitas, que estão mais inteiras, você indo cobrindo a sua forma. Pronto, você está agora com a sua forma toda forrada, toda bonita. Eu vou colocar mais uma paia aqui, ó, que é para ficar bem linda. E agora é tudo muito fácil, muito rápido e muito prático. Nós vamos pegar esse milho que você debulhou, vai jogar lá no liquidificador. Então é 300 gramas de milho debulhado, que pode ser o milho congelado ou o milho que a gente debulhou cru do jeito que tá. Bora pro liquidificador. Aí nós vamos botar uma xícara de leite. Uma xícara de leite. 2/3 de xícara de açúcar. 2/3 de xícara de açúcar. Nós vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. E tem que ser manteiga de verdade, tá? Não pode colocar margarina, porque muda a receita. E nós vai bater. Agora nós vai fazer
barulho. Vou ligar o liquidificador. Depois que você bateu bem, você vai colocar meia xícara de fubá mimoso. Meia xícara de fubá mimoso. E vai bater mais um pouquinho. Vamos bater nesse liquidificador chique. Muito bem. Agora nós vamos bater os ovos. Vou pôr 2 ovos. 2 ovos de galinha inteiro, que nós quebra um por um para saber se os ovos tá bom. Mas esses ovos são fresquinhos, de galinha caipira, apanhado hoje no galinheiro. Então, mais que bom, caiu uma casquinha aqui, a gente tira. Bate os ovos agora no liquidificador, fazer mais um barulho. E por fim, você pode pôr ou não, que é opcionar, 50 gramas de coco ralado. 50 gramas de coco ralado seco. Esse você pode pôr se você quiser. E já vou pôr também uma colher de sopa de fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui o fermento. Agora a gente bate o mínimo possível e tá pronto o bolo. Não é muito prático? É muito prático. Muito bem, agora nós vamos pegar a nossa forma linda, que ela tava linda, e nós vamos despejar esse bolo todo, essa massa de bolo aqui na forma que tá com as paias de milho. Esse bolo que é o bolo pamonha, que fica uma delícia. Olha aqui, que beleza de bolo. Lembre que o bolo vai crescer. Então nós temos uma forma aqui que cabe aproximadamente 1,5 litro. 1,5 litro a forma, tá bom? Vamos dar uma limpadinha aqui, muito bem. E agora ele vai pro forno a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos, mais ou menos de acordo com o seu forno. Bora pro forno! Olha, minhas bandeirinhas tudo subiram aqui do calor do forno. Eu vou acertar a temperatura aqui. E vamos para a próxima receita enquanto esse bolo assa aqui. E você tá gostando do conteúdo deste vídeo? Então já vai dando o seu like, já vai botando seus comentários aí embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal. E depois, no final do vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Que diz que é para ajudar o engajamento no YouTube. Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas você faz tudo isso. Você dá o seu like, você comenta aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Tá bom? Enquanto meu bolo tá lá no forno assando, nós vamos fazer o pé de moleque, que hoje nós queremos arraiar completo. Então o pé de moleque nós vamos jogar na pia, na pedra da pia. Pode ser no inox ou pode ser na pedra de granito ou mármore. Mas para isso nós vamos montar a pedra da pia com mais ou menos meia colher de sopa de manteiga. E de novo, não serve margarina, porque a margarina vai grudar. E nós precisamos fazer uma camada bem generosa aqui de manteiga, porque senão
o pé de moleque gruda. Então, ó, meia colher, mais ou menos, né? Meia colher de manteiga pra gente untar a pia, que pode ser uma pedra uma pedra de granito, de mármore, ou até o inox aí da pia, tá bom? Ó lá, já deixei tudo untado bonitinho aqui. E aí nós vamos juntar na panela. É bem fácil. Meia xícara de chá de amendoim. Vai para a panela. Uma xícara de açúcar. Vai para a panela. Uma colher de chá de manteiga. Uma colher de chá de manteiga. E opcional, se você gostar, você pode colocar as raspas de uma laranja. As raspas de uma laranja. Vou pegar meu ralador. E olha aqui. Vou ralar aqui umas casquinhas de laranja. Lembra que você não pode pôr a parte branca para não amargar. Essas raspinhas de laranja, elas são opcionais. Vamos ralando aqui as casquinhas de uma laranja, que é para dar um gostinho nesse pé de moleque. Não precisa ser a laranja toda, não. E agora nós vamos ligar o fogo. E vamos mexer. Tem que mexer. Que é para isso aqui não agrudar. E não queimar. Então esse açúcar. Vou até baixar o fogo aqui um pouquinho. Esse açúcar precisa começar a derreter e fazer uma carda, junto com a manteiga e com o amendoim. Aqui o açúcar está começando a derreter. Isso tem que virar uma carda. Vamos baixar mais o fogo, que é para ir bem devagar, porque o importante é esse açúcar não queimar para não amargar. E já está ficando quase tudo derretido, e é nessa hora que você tem que tomar cuidado, deixar teu fogo bem baixinho, que é para o açúcar não queimar, para modo de não amargar. E a gente já vai jogar aqui. Olha que bonito que isso aqui tá ficando. E aqui você já vai dando uma forma, mais ou menos, de como você quer que a placa fique. Olha aqui, que belezura. Eu gosto dessa cara bem irregular, que aí a gente fica uma coisa bonita assim. E você já vai dando uns cortes aqui, ó. À medida que ele vai esfriando. Você viu como desgruda fácil? Aqui, ó. Porque a gente usou manteiga. Eu gosto de uns pedaços bem irregular, para ficar bem com cara de roça, assim, tá vendo? Olha, que bonito que tá ficando.
gente já vai partindo os pedaços. Isso é bom que vocês não têm ideia do que isso é bom. As damas começam educadas, agora tem um cumprimento das damas. Prontinho, olha que maravilha que isso ficou. Você tome cuidado que isso é muito quente. Não põe a mão agora, porque senão você se queima. Deixa assim separadinho. Deixa esfriando. Cuidado. Eu tô falando para não pôr a mão e eu vou lá e ponho, né? Aqui, pronto. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho aqui. E a gente já volta com tudo isso limpo para fazer a paçoca. Você vai dizer que você não tá gostando desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque você tá gostando. Então você não esquece, olha, dá seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Eu já te falei uma vez, tô te falando a segunda vez. Eu tô te pedindo. Olha, me deram umas luvas chique por demais aqui. Que lá na roça nós não tem nada disso. Nós faz as coisas na fogueira e pega cuspando. Mas aqui me deram essas luvas chique. Pra dar uma olhada no bogumil. Olha que tá lindo. Meu Deus, que bolo lindo. Olha isso. Vamos ver se ele tá bom? É o teste do palitinho. Aqui na roça a gente faz o teste do palitinho. Olha isso, o teste do palitinho tá perfeito. Então nós vamos deixar esse bolo esfriando. Você viu aqui, ó? Tá perfeito, não saiu nada grudado. Então nós vamos deixar esse bolo esfriando enquanto a gente faz a paçoca. Já tô com tudo limpinho aqui de volta. E agora nós vamos fazer a paçoca, que é o mais fácil de todos. Eu vou fazer no processador, que é essa coisa moderna. Mas se você não tiver o processador, você pode fazer no liquidificador, que também dá certo. Então, olha, vamos tirar a tampa. É bem fácil. É uma xícara de chá de açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Vai lá pro processador. São 2 xícaras de amendoim torrado e sem pele e sem sar. O pé de moleque foi a mesma coisa, tá? Eu não te falei, mas é amendoim torrado, sem pele e sem sar. Tanto para o pé de moleque quanto para a paçoca. Agora nós vamos botar aqui 2 xícaras de amendoim torrado, sem sar e sem pele. Uma pitada de sar. Uma pitada de sar. Sar de cozinha normal, tá? O sarzinho que a gente tem de cozinhar vai lá para dentro. E meia xícara de farinha de mandioca torrada. Meia xícara de farinha de mandioca torrada. Vai lá para dentro do processador. E agora é muito simples. É só processar. Nós estamos fazendo uma paçoca de colher. De colher. Nós vamos comer a paçoca de colher. Se você quiser fazer aquela paçoca que fica que nem uma rolha, que é de apertar, você não põe a farinha de mandioca e você bate um pouco mais até que o amendoim vai começar a soltar um óleo. Quando começar a soltar o óleo, você para e aí você pega e põe ou num copinho ou num aro e aperta bem para desenformar e ficar naquele formatinho. Mas o que nós vai fazer hoje é uma paçoca sorta, é uma paçoca de colher. Então a gente pôs a farinha de mandioca e nós vamos bater rapidamente.
Então vou explicar de novo para você que não entendeu. Se você quiser aquela paçoca de rolha que a gente compra no mercado, redondinha, você não põe a farinha de mandioca. E você bate um pouco a mais, até que o amendoim começa a soltar o óleo. Quando ele começar a soltar o óleo, você para. Senão ele vira pasta de amendoim. Então quando começar, que você perceber que soltou o óleo, para. Aí você informa, você precisa ter o aro, ou nos copinhos, você aperta e vira, que ela vai ficar no formatinho que você quiser. Essa que nós estamos fazendo é de colher, nós vamos bater um pouco menos e pusemos a farinha de mandioca. Vamos lá, eu vou fechar esse negócio aqui, esse avião, e nós vai pulsar, pulsando. Aí você veja qual é o ponto que você quer. Se você quer o amendoim bem triturado ou se você quer ele em pedaço maior. Olha, eu acho que assim já tá bom. Vamos ver. Olha, o meu gosto assim já tá bom. Vou te mostrar aqui no vídeo de cima. Olha, nós vamos ficar com essa consistência de farofa grossa. Porque aí eu vou botar nos copinhos. Olha que coisa chique. Olha, vou botar nos copinhos para servir assim, para comer de colher. Você entendeu? Olha que chique que ficou isso aqui. Olha. Olha que coisa bonita. Eu tô quase querendo experimentar já. E eu vou limpar tudo aqui. E agora eu vou te mostrar umas maneiras de apresentar essas coisas bem bonitas. A paçoca é isso. Bem simples. De novo, se você quiser aquela informadinha, não põe a farinha de rosca. De rosca não, de mandioca. Burro. Não põe a farinha de mandioca torrada e bate um pouco mais. Que o amendoim começa a soltar um pouco de óleo e você consegue informar ela bonitinho. Eu tenho umas que eu fiz que eu vou te mostrar. Deixa eu dar uma limpada nessa bagunça que eu fiz e a gente já volta com tudo. E agora que eu deixei tudo limpinho e que eu montei uma bandeja bem bonita pra vocês verem. Olha que belezura isso daqui. Eu vou te mostrar que eu lembrei que antigamente aqui na roça, que a gente não tinha essas coisas de copinha, essas coisas de colherinha. A gente fazia um cone de papel manteiga, um cone de papel de seda, e aí a gente enche o cone de paçoca, tá vendo? E depois que você encheu de paçoca, você amarra com barbantinho. Olha que coisa bonita, olha que bonito que fica o barbantinho. Você tá vendo? Outra coisa, o pé de moleque. Deixa eu pegar esse aqui que tá maior. O pé de moleque, se você quiser, você embrulha em papel celofane. Olha que bonito que fica. E depois você dá uns laçarotes assim, ó. Bem bonito de barbante, fica chique. Olha que bandeja bonita. E como eu te falei, a paçoca é de colher. Olha aqui, a paçoca é pra gente ir comendo de colher. É a mesma paçoca que tá dentro do Birinites aqui de papel manteiga. Mas ontem eu fiz a paçoquinha informada, que aí, ó,
Tá vendo a paçoquinha informada? Você não põe a farinha de arroz. Eu cismei com a farinha de arroz. É a farinha de mandioca. Você não põe a farinha de mandioca, bate um pouco mais, que aí o amendoim solta o óleo e você informa ela bonitinha. Você prensa no copinho, prensa no hora de metar, que ela fica assim, ó, bonitinha. Essa aqui fiz ontem. E o pé de moleque sorto. Olha que belezura o pé de moleque. Todo sorto. Eu gosto assim, ó. Bem desforme. Sem essa coisa. E me diga este bolo. Olha isto daqui, que belezura. Ele é um bolo cremoso. Vamos mostrar aqui de cima, aqui do alto. Também passei um barbantinho. Olha que bonito que fica com os milho, tudo aqui com as paias de milho. O barbantinho, que dá um charme. Ele ainda tá quente, por isso que eu tô pegando com cuidado. Esse bolo é uma delícia você comer quente. Ele é bem molhadinho, bem cremoso. Mas você pode comer frio ou gelado se você preferir. Eu vou cortar aqui um pedaço. Eu espero que eu não destrua o bolo todo. Vou cortar um pedaço do bolo para você ver como é que ficou esse bolo. Vamos tentar aqui não fazer um estrago muito grande, porque o bolo tá quente. Olha que bolo lindo! Olha o que é isso! Olha que bolo gostoso! Que fofo que ficou esse bolo! Então o que eu tinha para te mostrar é isso. Deixa eu chegar com essa bandeja mais perto de você. Eu tô tão orgulhoso dessa bandeja que eu fiz. Deixa eu ver se eu não derrubo nada. Ai, que nervoso que eu tô. Olha que lindo que ficou. Você faz uma bandeja bonita assim. Faz o quentão. Faz o vinho quente, que já tá no outro vídeo que eu te ensinei. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Faz o quentão, faz o vinho quente. E se embora para a roça dançar uma quadrilha e fazer a noite de São João, de Santo Antônio, de São Pedro. Salve todos os santos. Então por hoje era isso que eu tinha que te dizer. Era isso que eu tinha para te contar. E você não se esqueça que você é um segue chique. E prestigiar as festas brasileiras é chique por demais! Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal. Fui!